Qual é o nome de Deus? Ou quais são os nomes de Deus? Nessa porção de leitura, além de iniciarmos um novo livro, a gente vai ver que Deus revela a Moshe, a Moisés, um dos seus nomes divinos. Então fica comigo aí para descobrir. Shalom Aleichem, preparados para iniciar a leitura de um novo livro? Esse livro se chama Shemot, que significa nomes, mas é mais conhecido como Êxodo. Ele é o segundo livro da Torá. E eu quero agradecer a vocês que acompanharam todo esse ciclo de leitura do livro de Bereshit, de Gênesis. O nome original do livro é Shemot, nomes, mas foi traduzido como Êxodo. E Êxodo por quê? Porque fala do êxodo ou da saída dos filhos de Israel do Egito. Ve'ele shmot bnei Israel habaim mitzrayma et Yaakov ish uveito ba'u. Que traduzido a português seria: estes são os nomes dos filhos de Israel que se mudaram ao Egito ou que vieram ao Egito com Jacó, cada homem com sua família. E para fazer um panorama geral do que é o livro de Shemot, a diferença de Bereshit, que a gente tem personagens individuais como Adam, Noach, Avraham, Yitzhak e Yaakov, que são os nossos patriarcas, Yosef, que a gente viu 3 porções de leitura falando da história de Yosef. Agora, em Shemot, no livro de Êxodo, a gente vai ver o coletivo em lugar do individual, que vai tomar mais um espaço agora. Então a gente vai falar dos hebreus, que até então são conhecidos como hebreus, como eu comentava na porção anterior, que são a casa de Jacó, a casa de Jacó, que vai se tornar o povo de Israel e vai se consolidar como povo quando eles recebem a Torá, que agora nós vamos ver também nesse livro. Aqui a gente vai ver o desenvolvimento do povo de Israel, como a gente viu que Deus prometeu a Jacó: não temas em descer ao Egito, porque de lá eu formarei uma grande nação. Mas durante esse desenvolvimento, o que acontece? Subiu outro faraó e ele começou a desmoralizar o povo com trabalhos forçados e com escravidão. Então acontece que Hashem sai em defesa do seu povo e faz com seu povo uma aliança inquebrantável. Quem nunca escutou que o povo de Israel, o povo judeu, é o povo do livro? E é justamente esse povo que recebe a Torá. E a Torá vai ser o eixo social, moral, civil e também comunitário do povo. É ele que vai dar a identidade ao povo. E o que significa a palavra Torá? A Torá significa instrução. E é ela que vai dar ao povo a liberdade, porque a gente sabe que o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito ainda não havia saído deles. E a gente tem um exemplo muito forte de que o povo construiu um bezerro de ouro justamente no momento em que Deus ia brindar eles com essa aliança e com as 10 palavras, os conhecidos chamados 10 mandamentos. E o ponto mais alto do livro é quando Deus ordena que eles construam para ele um santuário. Em hebraico a expressão diz: Ve'asuli mishkan ve'shachanti betocham. E me farão um santuário e eu habitarei neles. Mas é muito curioso que não diz eu habitarei no santuário, diz eu habitarei neles. E por que usa a forma eles e não ele, se referindo ao santuário? Justamente porque o propósito de Deus é que cada um seja um santuário. E essa é a máxima expressão de liberdade espiritual. Esse é um livro que mostra a libertação física de um povo, mas também mostra que a aliança e o propósito sublime de Deus é que o povo também alcance a liberdade espiritual individual. E entrando na própria porção em si, Shemot, nomes, e é justamente aqui que eu falei que Deus começa a revelar o quê? O seu nome. Mas ele faz lembrar ao povo de Israel, aqui no primeiro versículo, nos primeiros versos dessa porção, os seus nomes. Os nomes de quem? Dos filhos de Israel, dos 70 que vieram com Jacó e desceram ao Egito. Talvez muitos deles haviam assimilado-se à cultura egípcia, aos valores egípcios, mas falar dos seus nomes aqui, levantar os nomes, é trazer à memória de onde eles são. Porque o nome, para todo filho de Israel, não é só um conjunto fonético, é um conjunto de significado. Nós não damos nomes aos nossos filhos só por causa da fonética, só porque soa bem. É porque aquele nome vai trazer o significado. Eu agradeço muito ao meu pai que ao dar o meu nome Israel, ou Jezreel em português, tinha muito o significado que ele queria expressar naquela ocasião. Eu achava, não, mas que nome diferente, não é um nome comum. E hoje, graças a Deus, eu sou muito grato porque eu trago um nome que tem um significado. Toda vez que eu falo o meu nome, eu estou falando, Deus semeará. Eu estou expressando uma profecia quando eu digo meu nome. Então, voltando aqui, quando
Quando a porção traz o nome ou os nomes dos filhos de Israel, está trazendo a identidade judaica deles. Perdão, judaica não, hebreia, porque a gente, como vocês vêm acompanhando, a gente falava do povo hebreu ou da casa de Jacó, Beit Yaakov, que vai se formar um povo, que agora está se formando um povo, que ao receber a Torá, que confere a eles a identidade, eles vão participar dessa aliança como um todo, não somente uma pessoa. E olha só que Deus já fez aliança com Adão, com Noar, Noé, com Abraão, Isaac, Jacó, com várias pessoas. Mas agora ele faz aliança com um povo. E a gente pode conectar com Jeremias 31 também, que diz: vocês quebraram a minha aliança, mas eu vou fazer com vocês uma nova aliança. Contextualizando aqui, a gente sabe que Moisés, ele cresceu no Egito, foi criado como um egípcio praticamente, né? Mas ele sabia das suas origens. Então, em algum momento da história, ele viu que um egípcio estava espancando a um hebreu e ele se revoltou com a situação, matou aquele egípcio, enterrou ele na areia, até que eles perseguiram ele para matá-lo. Então ele fugiu dali, escapou, foi para o deserto. Isso foi uma ação muito impulsiva, ele tinha 40 anos de idade. E depois de 40 anos mais, ele pastoreando ovelhas no deserto, caminhando com essas ovelhas, ele chegou a um lugar muito especial. Esse lugar se chama Horeb, traduzido como Horeb em português, que é o mesmo lugar onde futuramente Deus o vai guiar e vai entregar a sua Torá e vai fazer uma aliança com o povo, nesse mesmo monte. Quer dizer, o monte Horeb, que ele está agora, que ele viu a sarça que se queimava e não se consumia, onde Deus chama ele para que ele vá anunciar a libertação do povo ao Egito, é o mesmo lugar onde Deus vai dar as tábuas da aliança ao povo. Mas o povo sempre permaneceu fiel a essa aliança? É claro que não. E a gente vai ver no livro de Reis, capítulo 19, que Eliarro, quando ele está fugindo de Jezabel, ele também foi caminhando até esse monte. Vocês podem conferir 1 Reis 19, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 8. A gente vai ver que Elias estava numa situação totalmente tomado pelo zelo de Deus, e ele já no versículo 14 diz assim: olha só, o povo esqueceu a sua aliança. O povo não quer saber da sua aliança. O que eu vou fazer com esse povo? Ele estava revoltado, entre aspas, com a situação do povo e fugindo da presença de Jezabel, porque a maioria do povo estava já adorando a Baal, que era um deus estranho. E olha só que interessante, o mesmo lugar onde Moshe viu a sarça, foi convocado por Deus, foi o mesmo lugar onde Deus entregou a sua aliança e o mesmo lugar onde Elias foi falar com Deus: olha, o seu povo abandonou essa aliança que foi feita no Monte Sinai. E agora sim a gente vai entrar no assunto da introdução desse vídeo, que é o nome de Deus, ou os nomes de Deus. Durante a conversa com Moisés, nesse lugar, no Monte Horeb, como eu comentava, Moshe se sentiu confrontado com a dimensão da sua missão, e ele diz a Deus: mas se o povo me perguntar qual o seu nome, o que eu vou dizer a eles? E Hashem lhe respondeu: Erie Asher Erie, serei o que serei. Muitas traduções dizem eu sou o que sou, mas não é correta. A tradução em hebraico é serei o que serei. A gente pode entender que Deus está dizendo: eu estarei com você na hora da angústia. E também diz: assim dirás aos israelitas: Erie me enviou a vocês. Serei me enviou a vocês. Erie é um nome divino que alude à revelação. E continua assim: fala aos anciãos de Israel: Hashem, Elohim de seus antepassados, se revelou a mim, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Este é o meu nome eterno e essa é a forma a qual eu devo ser chamado em todas as gerações. Olha só, Elohe Avraham Yitzhak Yaakov, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque até agora a gente conhecia o título El Shaddai, que tinha se revelado a Jacó. Deus apareceu a Yaakov com esse nome, El Shaddai. Mas aqui Moisés pergunta, e perguntar o nome, como eu comentava, o nome da porção significa nomes, e eu comentava que o nome em hebraico não é somente um conjunto fonético. Então, muita gente entra em uma certa discussão: mas o nome de Deus é assim, o nome de Deus é assado, é Yud Revav Rei, se pronuncia de uma forma, o outro diz se pronuncia de outra maneira, né? Nós judeus não pronunciamos o nome, o tetragrama em si, por respeito, obviamente, porque esse nome não se sabe a pronúncia correta,
Mas existem vários nomes divinos que se referem ao único Deus. E continua, diz assim: eu os libertarei da opressão e dirão, o Deus dos Hebreus nos apresentou. Olha outro nome, o Deus dos Hebreus. Vocês lembram? A gente está tratando de um povo hebreu que ainda não tomou o nome de Israel e tampouco de judeus, porque judeus vem do nome Judá, que é da tribo de Judá, que depois da divisão dos reinos, o reino de Judá e o reino de Israel, a gente vai ver que o reino de Israel se dispersou e Judá foi o que permaneceu. Então esse nome vem da tribo de Judá. Mas a gente não chegou lá ainda, a gente está tratando aqui de hebreus. Por que hebreus? Porque é o povo que atravessou, que estava me'ever a Yarden, me'ever, além do Jordão. A palavra hebreu vem de ever, também é aquele que atravessa. Então aqui nessa porção a gente viu 3 dos nomes divinos, e na outra porção, na próxima, a gente vai falar sim do Yud He Vav He, que Deus se revela a Moshe, que até então ele não havia revelado esse nome a ele, e a gente vai ver esse nome maravilhoso, o que significa, em que contexto ele foi revelado também, na próxima porção. Então eu conto com a sua participação, conto com o seu compartilhamento, com o seu like, e se você não for inscrito ainda, essa é a hora de clicar no botão de se inscrever. A gente se vê de novo. Besorot Tovot, Leitraot, boas notícias e até logo!